Boa noite, alunos da Escola São Luís, terceiro ano A, B e C. Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre condição de alinhamento de 3 pontos. Bem, o que significa condição de alinhamento de 3 pontos? Na verdade é simples, eu só quero saber se os pontos estão ou não estão na mesma reta. Então eu posso perguntar de 3 maneiras. Se eles estão na mesma reta, ou se eles estão alinhados, ou se eles são colineares. Essas 3 formas de perguntar significam a mesma coisa. Então eu vou aqui com um exercício que ele fala o seguinte: se eu tenho ponto A, B e C, para que eles estejam alinhados, o determinante deles deve ser igual a 0. Bem, determinante. O determinante já foi estudado no segundo ano. Para aqueles alunos que não sabem como faz determinante, a gente vai fazer o exercício aqui e vai ser explicado novamente. Bem, então o que eu vou ter que fazer? Como eu tenho 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C, como é que eu vou utilizar o determinante? Então eu vou aqui, abrir a barra. Essa barra aqui, significa determinante. Então eu vou abrir a barra e vou colocar um ponto embaixo do outro. Ponto A, ponto B, ponto C. Na terceira coluna vai ser sempre formada pelo elemento 1, tá? Igual a 0, porque está dizendo que o determinante tem que ser igual a 0. Beleza. Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3, a gente vai usar uma regra conhecida chamada regra de Sarros, tá? Que foi estudada no segundo ano. Então vamos com uma atividade aqui. Verifique se os pontos A, B e C se são colineares, ou se eles estão alinhados, ou se eles estão na mesma reta. É lógico que eu não preciso colocar essas 3 maneiras, eu posso colocar uma só. Eu coloquei as 3 aqui para mostrar que é a mesma coisa. Então, o que eu quero saber? Eu simplesmente quero saber se esses 3 pontos aqui, se eles estão na mesma reta. Ou seja, se eles estão assim, alinhados. Vamos supor que eu tenho aqui o ponto A, ponto B e ponto C. É isso que eu quero saber, se eles estão ou não alinhados. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a regra de Sarros, certo? Deu pipa. Então, a gente vai usar aqui a regra de Sarros. Bem, como é que a gente usa essa regra de Sarros? Então, vamos passo a passo. Primeira coisa que você vai ter que fazer: você vai abrir a barra. Segundo passo, você vai colocar um ponto embaixo do outro. Então, menos 4 e menos 3, que é o ponto A. Menos 2 e menos 1, que é o ponto B. 1 e 4, que é o ponto C. A terceira coluna vai ser sempre formada pelo elemento 1. 1 e 1. Bem, utilizando a regra de Sarros, o que a gente vai ter? A regra de Sarros, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai novamente repetir um ponto embaixo do outro. Então eu vou colocar aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. O próximo passo, você vai fechar a barra e colocar igual a 0. Bem, feito isso, a gente vai multiplicar as diagonais principais e as diagonais secundárias. Bem, mas o que é diagonal principal e diagonal secundária? Diagonais principais, diagonal principal é aquela que vai de cima para baixo, de cima para baixo. Então aqui a gente tem 3 diagonais principais. Essa aqui é uma, essa aqui é uma outra e essa aqui é outra. E a gente também vai ter 3 diagonais secundárias. O que é diagonal secundária? São as diagonais que vai de baixo para cima.
que são essas. Uma, duas, três. Aí a gente vai multiplicar essas 6 diagonais, efetuar o cálculo. Se o resultado for igual a zero, é porque os pontos estão alinhados, tá? Se não for, é porque eles não estão. Então vamos aqui. A primeira diagonal que você vai multiplicar é essa aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os seus elementos. Em toda multiplicação a gente vai ter que fazer o jogo do sinal. Lembrando que sinais iguais vai dar positivo e sinais diferentes vai dar negativo. Beleza? Uma outra maneira de você fazer esse jogo de sinal é o seguinte. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai contar quantos sinais de menos você tem. Se você tiver um sinal de menos, o resultado vai dar menos. Se você tiver 2 sinais de menos, o resultado vai dar mais. E se você tiver 3 sinais de menos, vai dar menos. Ou seja, se a quantidade de sinais de menos for ímpar, vai dar menos. Se a quantidade de sinais de menos for par, vai dar mais. Ou se não, faz a regrinha mesmo, tá? Você já sabe. Então vamos lá. Ó, menos e menos dá mais e mais dá mais. Multiplicando 4 vezes 1 vezes 1, ó, vai dar 4. Vamos para a segunda diagonal, que é essa aqui, ó. Mesmo procedimento. Ó. Quantos sinais de menos tem aqui, ó? A gente só tem um sinal de menos, ó. 1 é ímpar, então aqui vai dar menos. E aí multiplica, ó. 3 vezes 1 dá 3, vezes 1, 3. Ó. Segunda diagonal principal. Vamos para a terceira. Terceira diagonal principal. Mesmo procedimento. Quantos sinais de menos a gente tem aqui, ó? Só um sinal de menos. O número 1, ele é um número ímpar. Então você mantém o menos. E aí, fazendo a multiplicação dos seus elementos, o resultado vai dar 8. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa agora com as diagonais secundárias, que no caso é de baixo para cima. Só que a gente vai ter um pequeno detalhe. Quando a gente multiplicar as diagonais secundárias, a gente vai ter que mudar o sinal do resultado. Ou seja, vamos multiplicar a primeira. Ó. Quantos sinais de menos a gente tem? Ó. Aqui a gente tem um sinal de menos. Então o resultado vai dar menos. Multiplicando 1. Então o resultado vai dar menos 1. Só que a gente está fazendo a multiplicação da diagonal secundária. Aí a gente muda o resultado, o sinal. Então se aqui deu menos 1, aqui você coloca mais 1. Aí vamos para a segunda diagonal secundária. A mesma coisa. Quantos sinais de menos eu tenho aqui? Então se a gente prestar atenção, a gente tem um sinal de menos. O número 1 é o número ímpar. Então mantém-se o sinal de menos. Então vai dar menos. Multiplicando aqui, ó, vai dar 16. Então o resultado vai dar menos 16. Como a gente tem que mudar o sinal, ó, mais 16. Vamos para a terceira diagonal secundária. Bem, quantos sinais de menos você tem? 2 sinais de menos. Ó. O número 2 é um número par. Se o número é par, significa que o resultado vai dar positivo. Multiplicando deu 6. Então o resultado aqui da diagonal deu mais 6. A gente coloca aqui menos 6. E aí coloca igual a 0. Bem, feita a multiplicação, as multiplicações das diagonais principais, das diagonais secundárias, a gente vai resolver essa expressão numérica. Para quê?
para verificar se o resultado realmente vai dar zero. Se o resultado disso aqui, ó, for igual a zero, significa que esses pontos A, B e C são colineares. Bem, então como é que a gente vai fazer isso aqui? Existem várias formas de você resolver essa expressão numérica aqui. Você pode somar os números positivos, somar os negativos e depois abater os resultados. Você pode ir cancelando os números opostos. Então aí fica a critério de cada um. Sim, outra coisa. Essa maneira de calcular aqui o determinante pela regra de Sarros, ou de Sair, tem outras formas de fazer também, tá? Tem professor que coloca esse resultado aqui dentro do parênteses, aí coloca o resultado das multiplicações também dentro do parênteses e depois muda o sinal. Então essa é a forma que eu utilizo. Então vamos tentar resolver isso aqui para ver o que dá. Olha, esse 4 menos 3 vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. 2 mais 16 vai dar 18. 18 menos 8 vai dar 10. E 10 menos 6 deu 4. 4 igual a 0. Isso aqui é uma igualdade falsa. Né? Por que é uma igualdade falsa? Porque o número 4 não é igual a 0. Então, se isso aqui é uma igualdade falsa, significa o quê? Que os pontos A, B e C não estão alinhados. Então, o que o exercício está pedindo aqui? Ó? O exercício pede o seguinte: ó, verifique se os pontos A, B e C são colineares. Então, nesse caso aqui, a resposta seria: eles não são colineares. Tá? Por que eles não são colineares? Porque a igualdade que eu tenho aqui, ó, não é igual. Tá? Vamos para o segundo. O que eu fiz no segundo? Eu coloquei aqui o ponto A, B e C e perguntei: eles estão na mesma reta? Poderia ser a mesma coisa de eu perguntar: eles são colineares? Ou eu poderia ter perguntado: eles estão alinhados? É a mesma coisa. Então, qual vai ser o procedimento? Como eu tenho 3 pontos, eu vou formar uma matriz de terceira ordem. E aí, para eu achar o determinante, eu vou usar a regra de Sarros. Então, vamos passo a passo novamente. Primeira coisa, abre o determinante, certo? Coloca um ponto embaixo do outro. Tá? Eu coloco na ordem que eu tenho aqui, ó. Um ponto embaixo do outro. Ponto A, o ponto B e o ponto C. A terceira coluna é formada apenas pelo algarismo 1. Então você coloca 1, 1 e 1. Usando a regra de Sarros, ou de Sarri, você agora vai repetir os 3 pontos novamente. Ponto A, ponto B e ponto C. Vai fechar o determinante, porque aqui você abriu, e colocar igual a 0. Por que colocar igual a 0? Porque se você voltar aqui, ó, para que os 3 pontos estejam alinhados, ou na mesma reta, ou para que sejam colineares, ó, o determinante deles tem que ser igual a 0. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, igual a 0. Vamos multiplicar as diagonais. Começando sempre pelas diagonais principais. Até mesmo porque principal vem de primeiro. Mas se você fazer multiplicando as diagonais secundárias também, em primeiro lugar, não vai dar problema não, tá? Então vamos lá. Multiplicando aqui, não tem sinal de menos. Então o resultado vai dar mais. Multiplicando, 10. Multiplicando aqui, ó,
também não tem sinal de menos. Então o resultado vai dar mais. Efetuando a multiplicação, vai dar mais 4. Multiplicando a terceira diagonal, também não tem sinal de mais. Então o resultado vai dar mais. Perdão, não tem sinal de menos. Então o resultado vai dar mais. E o resultado vai dar 0. Pronto. Multipliquei as diagonais principais. Vamos fazer a mesma coisa agora, multiplicando as diagonais secundárias. Tá? Diagonais secundárias, que é de baixo para cima. Então, primeiro a gente faz o jogo do sinal. Ó. Como a gente não tem sinal de menos, o resultado vai dar positivo. Então, aqui, ó, o resultado vai dar positivo e multiplicando 2. Então, o resultado deu mais 2. Como a gente tem que mudar o sinal, menos 2. Na segunda diagonal, também não tem sinal de menos. Então, significa que o resultado vai dar positivo. Multiplicando, vai dar 0, positivo. Então, aqui vem menos 0. E multiplicando a última diagonal, também não temos sinal de mais, ó. Ou perdão, sinal de menos. Então o resultado vai dar 12. 12, positivo. Como a gente tem que mudar o sinal, vai ficar menos 12, igual a 0. Tranquilo? Bem, o que a gente vai fazer? Resolver uma expressão numérica, né? Expressão numérica é quando você tem só números. Então aqui você vai fazer o seguinte, ó. Esse 10 mais 4 vai dar 14. 14 mais nada continua 14. Menos 2 vai dar 12. 12 menos nada vai continuar 12. E 12 menos 12 vai dar 0, porque são dois números opostos. Ou seja, aqui deu assim, ó, 0 igual a 0. Isso aqui é uma igualdade verdadeira. Então, o que o exercício pergunta? Ele quer saber, o que o exercício quer saber? Se esses pontos aqui, ó, estão na mesma reta. Quando é que eles vão estar na mesma reta? Quando o determinante dá 0. Então, nesse caso aqui, ó, eles estão na mesma reta? Sim. Então, aí você coloca, os pontos estão na mesma reta. Ou escreve sim, né? Coloca uma resposta que satisfaz a pergunta. Então, aqui eu quero saber, os pontos estão na mesma reta? Sim. Ou coloca, eles estão na mesma reta. Tá? Então, aqui eu fiz um exercício mostrando que eles não estão na mesma reta e um mostrando que estão. Um outro exercício, para a gente encerrar, ele pede o seguinte, ó. Encontre o valor de M, encontre o valor de M, ó, encontre o valor de M para que os pontos A, B e C estejam alinhados. Quando é que 3 pontos vão estar alinhados? Como a gente já viu, eles só vão estar alinhados quando o determinante for igual a 0. Tá? Eles só vão estar alinhados quando o determinante for igual a 0. Então, o que a gente vai ter que fazer? Simplesmente usar a regra de Sarros, ou de Sarri. Como é que a gente faz isso? Abre o determinante, coloca um ponto embaixo do outro. Então, um ponto embaixo do outro. A terceira coluna sempre vai ser formada pelo elemento 1. Novamente, um ponto embaixo do outro. Aí eu vou fechar o determinante, porque se eu abrir aqui, eu tenho que fechar. E aí eu coloco igual a 0. Bem, uma outra observação, eu não falei nem no primeiro nem no segundo, mas eu vou comentar aqui. Se vocês prestarem atenção nos 3 exercícios, olha, a distância entre as colunas, eu estou mantendo
a distância quase a mesma, tá vendo? A distância entre as colunas, eu estou colocando a mesma distância. Para quê? É para quando eu fizer aqui as diagonais, ó, ficar mais fácil de você diferenciar uma da outra. Então vamos aqui para as multiplicações. Primeira diagonal principal, ó, multiplicando, mais 4. Né? Eu já mostrei como é que se faz, tem ferro de sinal. Segunda, bem, na segunda diagonal apareceu números e letras. Como é que você multiplica números e letras? É simples. Você vai multiplicar número com número e repetir a letra. É lógico que vai ter que fazer o jogo do sinal. Aqui eu só tenho um sinal de menos. Então o resultado vai dar menos 3m. Porque 3 vezes 1 é 3, vezes m, 3m. Terceira diagonal. A gente faz o jogo do sinal, vai dar menos, porque só tem um sinal de menos. E efetuando a multiplicação vai dar 2. Ó. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2. Agora vamos para as diagonais secundárias. Lembrando que nas diagonais secundárias a gente vai ter que mudar o sinal. Então vamos fazer passo a passo. Ó. Aqui, ó, eu tenho um sinal de menos. Então eu já sei que vai dar menos. Como eu tenho que mudar o sinal, então eu já vou colocar mais aqui, ó. E aí multiplicando vai dar 1m. Tá? Por que 1m? Porque, ó, 1 vezes 1 é 1, vezes m dá 1m. Aí vem aquela pergunta: professor, tem necessidade de colocar 1? Não tem necessidade. Mas é aconselhável que você coloque para quando você for resolver a equação ficar mais fácil. Mas se não quiser colocar também não tem importância. Segunda, ó, multiplicando, fazendo o jogo do sinal, vai dar menos. Invertendo, mais. Multiplicando, 4. Terceira diagonal secundária. Fazendo o jogo do sinal, ó, vai dar mais. Invertendo, fica menos. Multiplicando, 6. Igual a 0. Tá? Então, só relembrando. Quando você está multiplicando as diagonais principais, que é de cima para baixo, você faz o jogo do sinal e o sinal que você achar, você coloca aqui. Quando você multiplica as diagonais secundárias, você faz o jogo do sinal e muda o sinal. Então, se aqui deu mais, você coloca menos. Se aqui deu menos, você coloca mais. Se aqui deu menos, você coloca mais. E quando você multiplica número com letra, você vai multiplicar número com número e repetir a letra. Bem, se você prestar atenção aqui, ó, isso aqui já é uma equação, tá? Bem, então o que você vai fazer? Você vai pegar os termos que tem letra e vai resolver. E depois você pega os números e também resolve. Então vamos lá. Olha, menos 3m com mais 1m, você vai repetir o sinal do maior e diminuir. Então vai dar menos 2m. O maior em valor absoluto é o menos 3. Então o maior em valor absoluto é o número 3. Então repete o dedo e diminui. 3 menos 1 dá 2, mantém o m. Agora vamos para o número. Olha, esse 4 menos 2 vai dar 2. 2 mais 4 vai dar 6. E 6 menos 6 vai dar 0. Então aqui, ó, na verdade, deu isso. Ó. Menos 2m mais 0 igual a 0. Só que esse 0 aqui você não tem necessidade de você colocar ele aqui. Mas eu coloquei só para mostrar que esse foi o resultado. Então como é que você vai resolver isso aqui? Vai ficar assim. Menos 2m igual a 0. Como eu quero saber o valor do m, aí você faz isso. Ó. M é igual a 0 dividido por menos 2.
que vai dar 0. Porque 0 dividido por menos 2 deu 0. O exercício ele pede o seguinte, ó, encontre o valor de m. Então o valor do m vai ser 0. Tá? Então aqui eu tenho um exercício mostrando que 3 pontos não estão na mesma reta, ou não são colineares, ou não estão alinhados. Aqui eu tenho um exercício mostrando que esses 3 pontos aqui estão na mesma reta. Né? Eu mostrei que estão na mesma reta. E aqui eu pedi para achar o valor de uma letra, né, que pode ser qualquer letra. Aqui eu usei a letra M. E eu usei simplesmente a regra de Sarros, ou de Sarri. E aí eu encontrei o valor de M. Bem, com esse exercício vocês vão conseguir fazer a lista de exercícios que já foi encaminhado para o grupo, né? Juntamente também com vídeos enviados lá da SEDUC, da mediação tecnológica, né? Que são vídeos de 25, 30 minutos, vocês vão assistir e resolver as atividades. Aí eu resolvi fazer mais ou menos um resumo para auxiliar. Espero poder ter ajudado